Olá, vamos falar de um verdadeiro quebra-cabeça tributário hoje. Uma confusão que acabou gerando multas, sabe, para milhares de empresas aqui no Brasil. A grande pergunta é: será que os estados estavam cobrando um imposto que, na verdade, não valia? Pois é, vamos descobrir juntos. Pensa comigo, parece uma loucura, né? Imagina só você receber uma multa por uma coisa que legalmente nem poderia estar sendo cobrada. Mas olha, foi exatamente isso que aconteceu com um monte de negócios por aqui. E para a gente entender essa história direito, vamos analisar um caso real que, olha, ilustra essa confusão toda perfeitamente. Imagina só, o cenário é super comum, acontece todo dia. Uma loja online, lá de São Paulo, faz uma venda para um cliente no Rio de Janeiro. Uma pessoa física comprando para ela mesma. Até aí, tudo certo, né? Só que, de repente, pá, chega uma multa da Secretaria da Fazenda do Rio. E a acusação? Falta de pagamento do tal do ICMS de FAO. E aí vem a pergunta de US$ 1.000.000. Afinal, que imposto é esse? Para a gente entender o caso, o primeiro passo é, claro, entender o que é o bendito ICMS de FAO. Então, vamos lá, de um jeito bem simples. O DIFAL foi criado para equilibrar o jogo da arrecadação de ICMS entre os estados. Quando uma empresa de São Paulo, que tem uma alíquota de ICMS, vende para um consumidor final lá no Rio, que tem outra alíquota, a diferença entre elas é paga para o estado de destino, o Rio. A ideia é evitar a tal da guerra fiscal. Ok, olhando por esse lado, o estado do Rio de Janeiro parecia estar com a faca e o queijo na mão. A base para a cobrança era uma lei novinha, recém-saída do forno. A Lei Complementar 190, criada justamente para colocar ordem na casa do DIFAL. E se a gente olhar a linha do tempo, tudo parece fazer sentido. O STF bateu o martelo, precisamos de uma nova lei, aí no dia 5 de janeiro de 2022, essa lei foi publicada. E logo depois, os estados começaram a cobrar. Lógico, né? Parece que não tem discussão. Pois é, parecia caso encerrado, né? Mas calma aí, não tão rápido. É bem aqui que a nossa história tem uma virada de roteiro, daquelas de filme, sabe? Porque, olha, no direito tributário, a lógica mais óbvia nem sempre é a que ganha. Existe uma regra superior, que muda completamente o jogo. E essa regra que vira o jogo é nada mais nada menos que a nossa regra de ouro, os princípios da anterioridade tributária, que estão lá na Constituição. Eles funcionam como um escudo, uma proteção contra as surpresas do fisco. Pensa assim, é como se não pudessem mudar as regras de um campeonato no meio da temporada e já sair aplicando no dia seguinte. Com impostos, a lógica é a mesma, previsibilidade. Basicamente, a gente tem duas regras de espera. A nonagesimal, que pede uma espera de 90 dias, e a anual, que joga a cobrança só para o ano seguinte. Agora presta atenção no detalhe matador, ali na coluna da direita. A regra mais dura, a anual, se aplica especificamente a quem? Exato, ao ICMS. Então, essa é a pergunta-chave, a peça que faltava no nosso quebra-cabeça. Com essas duas regras na mesa, qual delas se aplica ao ICMS de FAO naquele ano de 2022? Então vamos juntar as peças. A lei foi publicada em 2022, certo? A Constituição, que é a lei maior, exige a regra da anterioridade anual para o ICMS. A conta simples. A cobrança só poderia, legalmente, começar no dia 1º de janeiro de 2023, não antes. Ou seja, o veredito final é esse. Qualquer cobrança de ICMS de FAO que foi feita durante o ano de 2022, com base nessa lei nova, foi simplesmente inconstitucional. Ilegal. A empresa do nosso exemplo estava certíssima o tempo todo. E o que a gente tira de lição disso tudo? Primeiro, e mais importante, a Constituição está no topo. Nenhuma lei comum pode passar por cima dela. E segundo, entender essas regras do jogo não é só papo de advogado. É uma ferramenta prática que protege o seu negócio de verdade. A empresa do nosso caso se defendeu de uma multa pesada só por conhecer essa regra. Isso tudo acaba levando a gente para uma reflexão final, né? O caso do ICMS de FAO de 2022 mostra como o nosso sistema tributário tem suas armadilhas. E aí fica a pergunta no ar: que outras regras, talvez não tão secretas assim, mas que pouca gente conhece, podem estar aí, agora mesmo, impactando a sua empresa, seja para bem ou para mal? Fica aí a reflexão, vale a pena investigar.